agora é uma outra linguagem, uma outra forma de ver as coisas. Além de você aprender a internalizar isso, processar isso, quebrar os paradigmas que estão dentro de você, porque quando você fala para mim que vai ensinar de uma outra forma, qualquer outra pessoa tomaria um susto. Fala, meu Deus, será que vai dar certo? É porque o problema é a resistência que a gente tem ao novo, né? Aí na hora que você falou, como eu já quebrei esse conceito, eu acredito que também nessa forma, eu estou tendo convicção que está certo, porque eu estou vendo isso na prática. Uhum. Na hora que você pega um filho decorando as coisas e não entendendo, aí você vai ver, igual eu falei para você, é um martelinho no iceberg. Uhum. Aí você vai ver que a sua missão é muito maior que aquilo ali. Mas eu estou tão convicto que para mim serve o que eu estou fazendo. Uhum. Ela entendendo para mim é muito melhor do que decorar. Mas ao mesmo tempo eu tenho que quebrar isso dentro de mim e quebrar isso dentro dela. E dentro dela é pior, porque o pai falando às vezes, ele não tem tanta autoridade quanto o professor. Uhum. É incrível que pareça. Infelizmente. Se a professora falar uma coisa e o pai falar outra, a professora dentro desse universo acadêmico, ela tem mais autonomia do que o pai. O pai vai lá, questão emocional dos limites, mas a professora ainda prevalece. É porque se supõe que o professor é especialista. Especialista. Se supõe. Se supõe. Mas, na verdade, lhe falta muito dessa expertise. Hoje os professores são mais técnicos, têm conhecimento do conteúdo do que da maneira de fazer a pessoa aprender. Que são dois processos diferentes. Uma coisa é ser bom, dominar o assunto, outra coisa é fazer outra pessoa captar, assimilar o assunto. Tanto que é uma das dificuldades que geralmente acontece na área profissional, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa entende outra, tem um ruído. Sim. Então, se na escola, ao invés de trabalhar gramática do jeito que se ensina, mas trabalhasse comunicação, seria muito mais eficaz. Nesse sentido, eu te falei, né, de você fazer comparações de como é que a gente vai comunicar em tal situação. Uhum. Como é que eu vou comunicar com o meu colega aqui de uma forma clara, objetiva, educada, para motivá-lo e para engajá-lo nesse trabalho que ele tem que fazer. Uhum. Porque a gente está trabalhando a comunicação o tempo todo, mas de forma não estratégica e não educada quando deveria. Então a gente perde muito tempo estudando o tecnicismo do português sem a humanidade do português, da linguagem, né? Ou melhor, em vez de trabalhar língua portuguesa, trabalhar linguagem. Porque a gente ampliaria até para outras línguas a comunicação. Tá? Então eu preciso conversar com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, porque hoje o mundo é global. Eu preciso conversar com fulano lá nos Estados Unidos para a gente resolver um problema que está acontecendo aqui, mas eu já vi que ele tem alguma ferramenta que pode contribuir. Então, além de eu ter que ter um domínio prático, básico da linguagem inglesa, eu ainda vou entrar numa comunicação que a maneira cultural dos norte-americanos conversar é diferente da nossa. As expressões são diferentes. Então, nisso eu tenho que entrar numa outra forma de visão, de comunicação, de relacionamento. Então, por exemplo, você me deu a ideia das expressões e eu estava te falando que minha filha, pela pouca idade dela, para ela desenvolver uma antítese, para ela é complicado, porque ela não tem uma bagagem, um senso crítico. A vivência dela é pouca, ela não foi treinada para ter senso crítico. Você trabalha de uma forma bem simples. Aí o que eu fiz essa última vez, agora no final de semana, para tentar? Falei, bom, como ela não tem senso crítico, ela tem que ter alguma base. Eu peguei Débora, que tem uma base acadêmica diferente da minha, o meu filho menor do que a minha filha, e colocamos todos nós para avaliar a mesma questão. Na hora que Débora falou que ela entendeu, eu falei o que eu entendi, e o meu filho menor falou que ele entendeu, não importa o que nós entendemos, não. O que importa é que minha filha escutou 3 opiniões diferentes para ela poder desenvolver uma teoria baseada no que ela está vendo. Não importa para mim se meu filho de 10 anos falou uma bobagem, eu falei uma bobagem, Débora falou uma bobagem. Mas se ela perceber que tem diferenças, para mim já valeu a pena. Que é o que você falou aí na expressão, que eu vou trabalhar no mapa mental. Porque você trazer isso para um mapa mental foi muito difícil. Trazer isso tudo para um mapa mental. Ela tem que trazer um mapa mental que ela acredita para ela lembrar. Exato. O papel do mapa mental é esse. Mas na hora que ela percebeu que o meu ponto de vista tinha uma diferença da mãe e do filho menor, ela já desenvolveu um senso crítico.